bom dia! Sejam todos bem-vindos, nossos irmãos, amigos. E meu nome é Leandro, para quem não me conhece, e hoje vamos dar continuidade à série que se chama Romance, Sexo e Relacionamento. E hoje temos o privilégio de fazer o culto junto com nossos irmãos de Goiânia. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Misael e Lindy, já pelo bem-vindo. E muito obrigado, Vinícius, pelos louvores, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o nosso tempo. Então, estamos na terceira parte, como eu falei, da série Romance, Sexo e Relacionamento. E toda essa série, ela gira ao redor de uma pergunta. Você é a pessoa que você procura está procurando? Nós sabemos que um relacionamento romântico pode ser incrível na sua vida. Eu acho que para vocês que são solteiros, vocês deveriam acreditar nisso friamente. Mas para isso você precisa decidir se tornar agora a pessoa certa, em vez de só ficar procurando a pessoa certa. Nós já falamos um pouco sobre amor nas primeiras duas aulas. E hoje vamos falar sobre sexo. E como podemos ter o melhor sexo? Para aqueles que são casados, lógico, para aqueles que estão procurando se casar. Deixar isso bem claro, tá bom? Mas nós precisamos iniciar falando de algo especificamente que é um mito em nossa cultura, que talvez nós já estejamos saturados de ouvir isso. Que assunto é esse, Leandro? O assunto é que o mito de o sexo ser algo apenas físico. Talvez você já ouviu isso já. Em outras palavras, se ninguém engravida, se ninguém pega uma doença sexualmente transmissível, se ninguém se machuca, então está liberado. Porque segundo o mito, o sexo seria apenas físico. Seria apenas um exercício que dá prazer. Como jogar bola, como jogar videogame. E se você trata o sexo, se fosse algo apenas físico, você se machuca. E mais cedo ou mais tarde, se você se casar, você machuca o seu cônjuge. E solteiros, vocês precisam entender que algumas pessoas casadas, que estão em volta de vocês, estão lidando com consequências sérias e com consequências de más decisões sexuais do passado. E algumas dessas pessoas nem sequer entendem qual é a conexão que existe entre o que fizeram quando eram mais jovens e as coisas pelas quais estão passando agora. Por isso, eu quero ajudar vocês que estão assistindo a entender qual é a conexão, que o sexo não é apenas físico. E eu quero começar agora com algumas perguntas. Eu gostaria de não precisar falar dessa parte, porque pode ser um pouco doloroso e talvez traga à tona coisas sobre as quais você provavelmente nem quer pensar. Mas eu vou me arriscar, porque eu acredito que é importante, tá bom? E outra, além disso, eu preciso ser bem honesto e dizer que para algumas dessas perguntas que eu vou fazer, eu nem sei se tem essas respostas. Mas, vamos lá. Primeira pergunta. Por que quando uma criança é abusada sexualmente, dificilmente se livra da confusão e da dor quando se torna adulta? E às vezes, décadas depois do ocorrido. Por que é tão difícil? Tipo um exemplo, se eu como alguma comida estragada e eu tenho intoxicação alimentar, normalmente depois de 1, 2, 3 semanas, eu já estou bem, estou tranquilo. Mas por que o mesmo não acontece com o abuso sexual? É uma coisa para a gente pensar. Se o sexo fosse só físico, por que tanta dificuldade em deixar isso de lado? Segunda pergunta, por que será que o estupro é muito mais devastador para uma mulher do que se alguém só batesse nela? Por que as mulheres registram mais facilmente queixas de violência doméstica, mas tendem a carregar sozinhas o segredo de terem sido estupradas e nunca contam a ninguém? Se o sexo é algo só físico, então é como levar um tapa ou um murro, não é? E você vai à delegacia, faz um BO, dá uma queixa, ou então você termina o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento e segue em frente. Mas não é assim, não é verdade? Não é isso que acontece geralmente nesses casos. Sabe por quê? Porque o sexo não é apenas físico. Uma outra pergunta que pode surpreendê-lo.
Por que será que homens com problemas sexuais profundos geralmente têm pais ausentes? Por que será que homens com vícios sexuais, quando começam a lidar com isso, descobrem que esses vícios, em geral, estão ligados a questões emocionais da sua infância? A conexão é que a sexualidade não é apenas algo físico, ela toca no nível mais profundo do seu ser. E se você trata como se fosse apenas algo físico, você se machuca no nível mais profundo possível. Uma outra pergunta para a gente poder refletir: por que grande parte dos arrependimentos das pessoas são de natureza sexual? Por exemplo, se alguém falar para um pastor ou para um psicólogo, algo do tipo: olha, eu nunca contei isso a ninguém. Porque geralmente o que vem a seguir nunca é algo do tipo: olha, eu bati uma vez em um carro e eu saí de fininho. Geralmente o que a pessoa fala tem algo a ver com a sua sexualidade. Sabe por quê? Porque quem você é intimamente está ligado à sua sexualidade e ao seu comportamento sexual. Por isso que sexo não é apenas algo físico. Mas a gente vive em uma cultura que quer tornar o sexo algo simples, superficial e apenas físico. E tratá-lo como se fosse só físico vai machucar a nós mesmos. Deixa eu te dar aqui um exemplo. Pesquisando sobre algumas coisas no Google, achei algo muito interessante. Eu não sei se você tem esse conhecimento ou se você gosta de vinho, eu não sei se você aprecia um bom vinho. Eu particularmente não sou muito fã, não tenho o hábito de beber vinho. Mas eu conheço uma pessoa que está aqui nesse tempo conosco que gosta de apreciar um bom vinho. Essa pessoa é a Ana Gambarotto. Eu não sei como que ela está hoje, né, nessa questão de vinho. Mas quando nós nos conhecemos há 4, 5 anos atrás, em São Paulo, ela falava comigo que ela apreciava um bom vinho e de tomar com os amigos. Então, Ana, eu não sei se você sabe, ou se você que está me assistindo agora sabe o que eu vou perguntar para vocês, mas vamos lá. Você sabe qual é o vinho mais caro do mundo? E você sabe o valor desse vinho? Segundo a revista Forbes, que é a revista mais conceituada no mundo quando o assunto é negócios e economia, a Forbes nos diz que o vinho mais caro é esse. É o vinho Richebourg Grand Cru, de 1985, de Borgonha, na França. Esse vinho ele foi eleito o mais caro do mundo. Uma garrafa de 750 ml custa, em média, 15 mil euros. E na cotação atual do euro, que está a 7,25, esse vinho chegaria a 110 mil reais. E o seu preço máximo é de 23 mil euros, que chegaria a 173 mil reais. Como esse vinho aqui. Se você tivesse a oportunidade de ter em mãos uma garrafa de vinho Richebourg Grand Cru, você faria o quê? Você iria vender? Você iria beber e você iria degustar esse vinho tão caro? Ou você iria presentear alguém? Ou será que você ia guardar como se fosse uma poupança? Porque normalmente esse vinho iria se valorizar ainda mais. Se você segurasse uma garrafa de vinho que vale quase 110 mil reais e que pode valer 173 mil reais, o que você faria com ele? Bom, segura aí, Vânia. Se quebrar, a gente depois limpa o chão. Quem de nós faria isso com uma garrafa de vinho tão valiosa? Você faria isso? Sabe o princípio disso, dessa ilustração que eu fiz? Há um monte de gente, e talvez você seja uma delas, que faz isso com sua sexualidade o tempo todo. O grande problema é que você é muito mais valioso para Deus do que essa garrafa de vinho. Sua sexualidade também é bem mais frágil do que essa garrafa de vinho. A garrafa pode ser substituída, mas você não pode ser substituído. A garrafa pode ser fabricada, mas você só pode viver sua vida uma vez só. E você tem a chance de escolher uma única vez como gerenciar essa parte muito, muito frágil e importante e muito valiosa da sua vida.
Mas, infelizmente, muitas pessoas têm agido dessa forma. Sabe? E o que torna o sexo algo profundo é o fato de Deus ter criado a sexualidade como uma expressão dessa pequena palavra chamada intimidade. A intimidade é conhecer e ser plenamente conhecido. Deus criou os animais e a certa altura falou, puxa, eu tenho uma ótima ideia. E talvez os anjos olharam e disseram, o quê? E Deus talvez tenha pensado, você não vai conseguir imaginar. E sabe, Deus criou o sexo e deu a cavalos, vacas, ratos, gatos e cães. E aí Deus nos criou a sua imagem e semelhança e pensou, vou levar a sexualidade a um nível totalmente diferente. O sexo não vai ser apenas para criar outros humanos. Eu vou criar algo que eles vão experimentar um com o outro, que vai refletir o que eu quero que eles experimentem no relacionamento deles comigo. Olha o nível de profundidade que é o sexo. Será Deus pensando, será a expressão mais máxima da intimidade, cheia de emoções, apaixonado, sem medo. Não vai existir nada mais igual a isso. Será poderoso. E eu vou dar isso à raça humana como presente. E tomara que eles sejam cuidadosos com isso. Sabe por quê? Porque embora é poderoso, vai ser algo frágil e facilmente quebrado. E você pode constatar isso ao seu redor. Talvez você conheça mulheres casadas que estão anestesiadas para a intimidade, que foi projetada para andar junto com o sexo. E agora se perguntam se talvez não se casaram com um homem errado, porque não tem conseguido desenvolver essa área em seu casamento. Talvez você conheça homens que tentaram ter sexo sem intimidade, mas agora estão casados e não conseguem se sentir íntimos de suas esposas. E quando eram solteiros, acreditaram na mentira de que sexo é apenas físico e de que podiam fazer o que quisessem com seu corpo. Só que eles estavam errados e se machucaram. Mas você não precisa se machucar. Você pode fazer diferente. Você pode tratar o sexo com muito cuidado. E aí quando for expresso no contexto de um homem e uma mulher casados, você verá algo absolutamente lindo e incrível. Esse é o plano de Deus para você. Sabe, nesse ponto você pode estar se perguntando por que o sexo então, Leandro, foi criado dessa maneira, dessa forma? Se você está se perguntando, e é algo muito interessante, quero contar para você que tem uma história na Bíblia que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, pelo apóstolo Paulo. Paulo era um seguidor de Jesus do primeiro século, e Paulo dá essa resposta, o porquê que o sexo é tão importante e por que ele é tão frágil. O contexto da passagem que vamos ler, Paulo está em uma sociedade cheia de religiões que celebravam o sexo com várias pessoas, incentivavam o sexo nos rituais religiosos da época, como prática que eles acreditavam que era necessária para garantir, por exemplo, uma boa colheita. E chega o apóstolo Paulo na cidade de Corinto, cheia de prostituição religiosa, e ele escreve a essa pequena igreja, que vai nos ajudar com certeza. Me acompanhe, por favor. Paulo nos diz, fujam da imoralidade sexual. Não era para resistir. Paulo dá uma ordem, que era para fugir. E aí, no capítulo seguinte dessa mesma carta, Paulo escreve aos Coríntios, e ele diz que a imoralidade é sexo fora do casamento. E Paulo continua dizendo algo absolutamente brilhante. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Paulo está nos dizendo aqui, há 2000 anos atrás, que nós sabemos intuitivamente que o pecado sexual não é como nenhum outro pecado. Não porque Deus o odeia mais, não porque Deus o julgará mais severamente que os outros. O pecado sexual ele não é comum, nenhum outro, por causa da profundidade com que ele prejudica o ofensor.
e, em muitos casos, a pessoa ofendida. Paulo nos diz que todos os outros pecados que as pessoas cometem estão fora de seus corpos. Aqueles que pecam sexualmente agridem os seus próprios corpos. Sabe o que Deus está falando através desse apóstolo Paulo? É o seguinte: esse Deus que nos ama muito, ele está falando para nós que quando você peca sexualmente, você se machuca. E se machuca num nível mais profundo que se possa imaginar. Nós não temos noção das sequelas desse pecado. Você se machuca de tal forma que pode carregar consigo esse machucado durante toda a sua vida. Um pouco antes ele disse algo que deve ter chocado aquela cultura. E assim como talvez vai chocar você nesse momento. Olha o que Paulo nos diz. Vocês sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Se unir a uma prostituta? Talvez os ouvintes de Corinto devem ter pensado, a gente só faz sexo com uma prostituta? Mas essa pequena palavra que Paulo usou, unir, no grego significa cola, permanente, algo entrelaçado, como se fosse ovos mexidos. Algo do tipo que não pode mais ser separado. Não tem como mais separar. Mas Paulo diz que quando você faz sexo com uma pessoa, há um senso de permanência. Você se torna um com essa pessoa. E talvez você esteja pensando, Leandro, eu já fiz sexo várias vezes com várias mulheres ou com vários homens. E na verdade eu nem lembro do nome deles ou delas. Foi só um caso de verão, foi só uma ficada. E é isso que você não está entendendo. Não é apenas físico. É tão profundo quanto a alma. E é tão íntimo como o espírito. Deus projetou o sexo dessa maneira para que, quando você o praticasse, você se tornasse um com a pessoa. Não deveria ser assim. Não deveria ser algo banal o sexo, como o mundo prega. E quando você se torna um com uma pessoa, atrás da outra e atrás da outra, você prejudica a sua capacidade de ter intimidade. Você prejudica a sua capacidade de experimentar o que Deus pretendia que você experimentasse. Você desconecta o sexo do seu propósito original. Sabe, você que está me ouvindo, você que é solteiro, você que sonha em ter família, você que sonha em casar, ter seus filhos, vocês não precisam passar por isso. E para nós somos casados, dá para começar a consertar muitas coisas, olhando o sexo de uma outra maneira. O sexo é muito profundo. E Paulo continua. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Puxa, eu não sabia disso, você pode estar se perguntando. Eu pensei que meu corpo era meu e que eu fazia o que queria com ele. Aí eu venho à igreja de vez em quando, eu oro de vez em quando, eu peço perdão e continuo fazendo o que eu quero com o meu corpo. Não. Se você é um cristão, seu corpo é habitado pelo Espírito Santo, que está em você, vivendo em você e te dizendo: o seu corpo não é seu corpo. Isso é muito sério. E Paulo conclui: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Se você é cristão, você pertence a Deus porque você foi comprado, redimido por um preço. Você quer saber como gerenciar sua sexualidade, o seu comportamento sexual? Aqui está o padrão. Eu vou te falar como que você deve gerenciar a sua vida sexual ou o seu comportamento sexual. Sabe qual é o padrão? Você honra a Deus com sua sexualidade. Nós deveríamos honrar a Deus com a nossa sexualidade. E aí você pode estar se perguntando: Deus, como eu me comporto sexualmente como solteiro? Ou como adolescente? Ou como estudante? Ou como alguém que acabou de passar por um divórcio? Ou para alguém que é recém-casado? Deus, qual é a melhor forma de honrá-lo com o meu corpo nesse contexto que eu estou vivendo? Como eu te honro com a minha sexualidade, com o meu comportamento sexual? Eu quero falar de duas coisas, de dois pontos agora. Dois pontos de crenças culturais
que podem estar bem enraizados em nós e que pode nos atrapalhar a honrar a Deus com nossa sexualidade. O primeiro, pessoas acham que o sexo e o comportamento sexual são uma preferência. Mas a sexualidade não é realmente uma preferência, porque o resultado e as consequências são previsíveis. Se fosse apenas uma preferência, o resultado e as consequências não seriam previsíveis. Por exemplo, pense no seu gosto musical. Eu gosto de samba e pagode. Talvez você goste de rock. Eu gosto de filmes de ação. Talvez você goste de filme de terror. Essas coisas são preferências. Não há resultado, não há consequência. Já a sexualidade é mais parecida com a nutrição. E o Alcides pode falar com mais propriedade do que eu, porque é a área dele, na verdade. Vamos lá então, vamos por exemplo para ficar claro isso para nós. Você pode preferir comer carnes gordurosas e doces, e isso trará resultados previsíveis. Um AVC, um infarto, é o que a gente vê hoje. Ou você pode preferir comer frutas e legumes. Isso também trará resultados previsíveis. Uma boa saúde, sem doenças, enfim. Então, percebemos que nesse caso o resultado é previsível por causa da maneira como nossos corpos foram projetados. E a forma que a gente se alimenta é muito importante. O que eu quero dizer é que sexo não é apenas uma questão de preferência, é uma questão de projeto divino. Deus projetou isso. Deus criou o sexo e o fez para que funcionasse de certa maneira. E é por isso que há consequências se não respeitar o propósito que Deus tem para ele. E nós podemos ter consequências sérias. A segunda coisa é que a prática do sexo leva à perfeição. Tipo, quanto mais parceiros sexuais você tiver, melhor será o sexo. Deixa eu me dar um conselho. Deixa eu te dar um conselho, como alguém que é casado há 10 anos e que teve uma vida bem promíscua antes de se tornar discípulo. É melhor ser inexperiente e até parecer bobo na noite de núpcias do que ter tido muita experiência nessa área. Você não tem noção as sequelas que você pode ter. Porque sexo não é como você tocar violão. Se você quer aprender a tocar violão, você precisa praticar. Precisa fazer uma aula, precisa treinar. Mas solteiros, saiba de uma coisa. Você vai conseguir fazer sexo sem precisar ter uma única aula na noite de núpcias ou na sua lua de mel. Sabe por quê? Porque Deus fez o sexo fácil de aprender. E Deus nem precisou deixar um manual de instruções. Então, isso é uma mentira que o mundo prega. E, novamente, muitos têm caído nisso. E, novamente, isso cria sequelas horríveis. Você não precisa ter a perfeição do sexo. A verdade é que existe um assunto sobre o qual ninguém quer falar em nossa cultura. Romance e casamento, eles são alimentados pela exclusividade e não por habilidades que você tenha desenvolvido. Novamente, romance e casamento são alimentados pela exclusividade e não por habilidade que você tenha desenvolvido. Você sabe o que é exclusividade? É isso aqui, ó. Eu esperei por você. E você esperou por mim e nós vamos descobrir isso juntos. Olha que incrível, olha que mágico isso. Sabe o que a exclusividade diz? Só tenho olhos para você. Eu tenho orado por você, esperado por você, antes de saber quem você era. Olha que algo maravilhoso. É a exclusividade que alimenta o romance. Não um conjunto de técnicas ou experiência de como fazer sexo. Sabe o que alimenta o romance? É quando seu marido precisa viajar e você não se preocupa, porque você sabe que mesmo antes do casamento, ele já se preparava para você. Sabe o que alimenta um romance? É quando sua esposa sai com suas amigas e você nem se preocupa, porque você sabe que ela vem se preparando para ser fiel há muito tempo. Isso é exclusividade.
E essa exclusividade que constrói e alimenta o romance em um casamento. Pense nessas coisas. Reflita nessas coisas. E eu quero encerrar esse tempo aqui nosso hoje. Bem, eu não sei se você ficou convencido a respeito do que tenho falado sobre sexo não ser apenas físico. Mas eu quero te encorajar com uma coisa. Determine qual é a história que você quer contar no seu futuro. Todos aqui terão uma história a contar na sua vida sexual. Se você é solteiro, em algum momento, quando você encontrar alguém com quem deseja se casar, você terá uma história para contar. Não se precipite. Você pode evitar sequelas e marcas pelo resto da sua vida. Novamente, quem está falando com vocês aqui é um cara que é 10 anos casado e que teve uma vida promíscua. E que eu tenho sequelas horríveis hoje. Sabe? Qual é a história que você está escrevendo? Ou qual história você quer escrever sobre você mesmo? A sua história hoje tem sido uma história triste, onde feridas e marcas estão tomando conta da sua vida, onde você tem perdido a esperança porque tem se relacionado com pessoas e parece que as coisas não se encaixam. Essa é a história que você está escrevendo hoje, sabe? Experiência própria. Quando a gente se envolve com pessoas e pessoas, a gente cai no engano que parece que as coisas vão se encaixar e que vai dar tudo certo. Mas as coisas só pioram. Por causa de todas as coisas que nós vimos aqui nesse tempo. Ou você tem escrito, ou você tem sonhado com uma história feliz. Onde você vai se guardar para uma pessoa. Porque essa pessoa vai entender junto com você os propósitos de Deus. E onde vocês dois vão desfrutar de uma vida plena. Uma história que vai ser construída com Deus. E você pode ter certeza que não tem comparação com a história do mundo. Qual é a história que você vai escrever? Eu tenho a minha história. E cada um de nós aqui, que está aqui nos assistindo, tem uma história. Ou vai ter uma história. Só que a caneta está nas suas mãos. É você que vai escrever sua história. Ninguém vai escrever por você. O que você vai decidir? Olha, eu quero encorajar todos nós essa manhã, solteiros e casados. O sexo não é apenas físico. Ele é algo extremamente profundo porque foi criado por Deus. Para aqueles que são casados, vamos desfrutar de algo tão maravilhoso que foi feito por Deus. Então vamos aproveitar com muito amor, com muito respeito, com muito zelo pelo nosso cônjuge. E para quem é solteiro, não caia nas mentiras do mundo. Espere, vale muito a pena. E novamente, o sexo não é apenas físico. Eu quero convidar você a uma oração. Me acompanhe, por favor. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento de termos o privilégio de poder abrir a Bíblia e poder ter o entendimento de uma área tão profunda em nossa vida. Pai, que o mundo tem mentido, que o mundo tem colocado para nós e muitas pessoas, Deus, têm caído na mentira do mundo, Deus. Obrigado porque hoje o Senhor pôde abrir os nossos olhos, hoje o Senhor pôde nos ajudar a poder ter o entendimento, Senhor, de que podemos ter sequelas horríveis, Deus, por falta de conhecimento nessa área sexual. Pai, obrigado porque nós temos o privilégio de poder esperar no Senhor, de ter esperança no Senhor, de que um dia nós vamos ter esse privilégio. Para quem é solteiro, vai ter o privilégio, se assim o Senhor permitir, de usufruir algo tão maravilhoso que é o sexo, Pai, que o mundo tem banalizado, que Satanás tem pegado isso, Deus, e tem feito horrores no mundo, Deus. E pessoas têm tido sequelas terríveis, porque não tem o entendimento que nós tivemos hoje. Nos ajude a poder entender isso, nos ajude a poder realmente ter convicções, Deus, de que o sexo é algo maravilhoso, que é plano do Senhor, e que a gente possa ter esse entendimento e esse conhecimento, e que a gente possa confiar no Senhor, Deus. Então que
que nós possamos nesse momento escrever a nossa história, mas uma história linda, uma história feliz, uma história construída à base do Teu reino, à base da Bíblia, à base dos Teus planos, Pai. Muito obrigado por cada um que está aqui, que essa aula possa nos ajudar a poder refletir em nossa área emocional, em nossa área sentimental e que nós possamos realmente dar os passos que o Senhor quer que a gente dê. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus que oramos muito grato. Amém, irmãos? Vamos continuar o nosso culto e muito obrigado, uma ótima semana. Tchau, tchau.